Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia tão especial, tão importante para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós, porque traz a seguinte mensagem: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Romanos capítulo 6, versículo 9. Com essa palavra eu saúdo a todos e convido a baixarmos a nossa cabeça para orarmos. Pai querido, queremos te bendizer e te louvar por esse dia tão especial, onde podemos comemorar a vitória da vida sobre a morte, porque tu venceste a morte, não ficaste naquele túmulo, mas ressuscitaste, está vivo ao lado de Deus Pai. Queremos te glorificar e te exaltar por isso. Clamamos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que ele venha nos encher de alegria, de paz e também nos animar, nos estimular a levarmos essa boa nova adiante para aquelas pessoas que vivem sem paz e sem esperança de dias melhores, de um lugar melhor. Conceda o teu perdão a cada um de nós, fortaleça a nossa fé e a nossa esperança em ti. Por teu Filho Jesus Cristo, que ressuscitou e que venceu a morte, é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, o texto indicado para hoje se encontra em Atos, capítulo 10, dos versículos 34 ao 43. Eles dizem o seguinte: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos.
Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Até aqui essa palavra. Queridos irmãos, hoje nós celebramos com muita alegria e gratidão a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos dá uma ênfase muito grande na ressurreição de Cristo. O autor de Atos, Lucas, aponta para o fato de que a partir da fé em Jesus Cristo, na sua ressurreição, a igreja é fortalecida, mas também chamada a anunciar essa verdade. Já passou pela sua cabeça que ressurreição, Páscoa, tem a ver com missão? Essa passagem que lemos é a continuidade do texto onde um homem chamado Cornélio, um militar romano, comandante de 100 homens, justo e de boa fama, recebeu de um anjo instruções para procurar o apóstolo Pedro. Da mesma forma, o apóstolo Pedro também foi visitado por um anjo do Senhor, falando sobre Cornélio, de que ele precisava encontrá-lo para lhe anunciar o evangelho. O apóstolo foi ao encontro de Cornélio e quando o encontrou, chegou à casa desse comandante. Haviam ali também muitos outros gentios, ou seja, outros que não eram judeus, que queriam ouvir sua mensagem. Pedro era um judeu que procurava observar as leis do Antigo Testamento e principalmente não se misturar com quem não era judeu. No entanto, o anjo do Senhor lhe mostrou que ele deveria abandonar esse mau costume e fazer diferença entre pessoas, porque Deus não trata nenhuma pessoa com parcialidade. Ele não mostra preferência por ninguém, por sua posição, por sua nacionalidade, por suas posses, mas ele aceita qualquer pessoa que se volte para ele em temor e pratique a justiça. Cornélio não era um judeu, mas buscava o Senhor. Segundo o texto anterior, ele era generoso com as pessoas necessitadas. Ele orava continuamente a Deus, mas lhe faltava algo. Lhe faltava conhecer a Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro lhe fala da mensagem de paz enviada por Deus aos judeus, e do desejo do coração humano. Todos esperamos e queremos a paz verdadeira. E o interessante é falar de paz com um comandante militar. Cornélio sabia muito bem o que era guerra, conflito. Possivelmente tinha traumas terríveis em sua vida por causa de batalhas que tem enfrentado. Cornélio, como qualquer outro ser humano, desejava paz. E a Bíblia não deixa dúvida de que a verdadeira paz só pode ser encontrada
em Jesus Cristo, no momento que nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro lhes anuncia o evangelho da reconciliação, da paz, falando de Cristo, falando desde o batismo de arrependimento de João Batista, de como Cristo agia com o Espírito Santo, abençoando, curando, expulsando demônios. Pedro afirma: eu estava com ele. E os demais discípulos também viram e testemunharam todas estas coisas na região da Judéia, em Jerusalém. Mas Jesus Cristo foi pendurado num madeiro, crucificado e morto. Porém, no terceiro dia ele ressuscitou e nós o vimos. Nós comemos e bebemos com Cristo depois da sua ressurreição. Esse é o testemunho de Pedro para Cornélio e todas aquelas pessoas que estavam ali. Eles receberam evidências inegáveis da ressurreição de Cristo. Como missão, Cristo lhes ordenou que eles testemunhassem dessas coisas por todo o mundo, de que Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Os profetas também dão testemunho de que por meio de Cristo, todos que crerem nele receberão o perdão dos pecados. A mensagem da salvação, da morte e ressurreição de Cristo é destinada a todas as pessoas do mundo, porque Deus é o Criador de todas as coisas e Ele deseja que todos sejam salvos. Essa é a mensagem da Páscoa. Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte e o inferno. Todos os que crerem nele ressuscitarão assim como Ele ressuscitou. Mas, irmãos, uma coisa me chama muito a atenção nesse texto. Os primeiros cristãos não guardaram para si essa mensagem. E o mais interessante é ver que essa mensagem da Páscoa, da ressurreição, está intimamente ligada com a missão dos discípulos de Jesus Cristo, com a igreja de Jesus Cristo. A mensagem da ressurreição, como missão, não é divulgada apenas em Atos dos Apóstolos. Lembram-se do que o anjo disse às mulheres que viram o sepulcro aberto? Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciar isso aos discípulos. Mateus 28, versículos 7 ao 8. Essa foi a primeira ordem que os discípulos receberam após a ressurreição. Vão e anunciem essas coisas. Falem que Cristo ressuscitou. Falem que Jesus Cristo está vivo, que Ele venceu a morte. Eu fiquei me perguntando e me questionando se nós cristãos hoje também temos o mesmo ímpeto, o mesmo impulso de anunciar a mensagem da Páscoa, da ressurreição. Mas, irmãos, infelizmente, a minha constatação é que cada vez menos falamos desse assunto, dessa mensagem maravilhosa, a começar pelas nossas crianças, que chegam no ensino confirmatório sem saber o que é Páscoa, o que é Natal. É preocupante pensar que nem mesmo em nossos lares nós estamos levando essa mensagem, que é o centro da nossa fé. Queridos irmãos,
essa é a nossa missão. Precisamos reavaliar as nossas prioridades, reavaliar nossas atitudes em relação ao Evangelho do Senhor, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós conversamos e que nós temos alegria de noticiar. Será que é somente sobre guerra, sobre pandemia, sobre política? Ou nós ainda temos alegria no coração de falar daquilo que nos move, que nos alimenta a esperança e a fé diante de tantos conflitos, tanta guerra? Precisamos nos voltar para nosso primeiro amor, para Jesus Cristo. Reavaliar e lembrar que a missão de Cristo, que Ele deixou a nós, é anunciar a sua ressurreição, seu poder sobre a morte, que só em Cristo nós encontraremos a verdadeira paz e alegria. Pensemos nessas coisas. Avaliemos nossas vidas e no que nós temos mais alegria de falar. Clamemos pelo Espírito Santo, para que Ele nos ajude a entender e a falar dessa mensagem para os nossos amados e para todas as pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós nos encontramos. Levar essa mensagem com empolgação, com alegria, com gratidão no coração, assim como os primeiros cristãos fizeram. Saiamos daqui com esse desejo e com esse objetivo. Que a paz de Cristo esteja sobre todos nós. Amém. Vamos baixar a cabeça e orar. Senhor, obrigado por esse dia tão especial e importante. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja falando conosco neste momento, fazendo com que nossos corações e mentes transbordem de alegria, por sabermos, por lembrarmos que Teu Filho Jesus Cristo não está morto, mas que Ele ressuscitou, que Ele vive e que Ele promete vida verdadeira a todos nós, que crermos, que confiarmos a nossa vida a Ele. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos disso, a anunciarmos a Tua palavra, a fazermos missão. Conceda, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria ao coração de cada um. Abençoe e guarde nossos lares e famílias. Clamamos pelas pessoas que estão sofrendo, que estão em tratamento, que estão em guerra, que eles possam encontrar paz e alegria em Ti. E o que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um, que Ele nos acompanhe e fortaleça os nossos corações e mentes para que anunciemos o Teu Evangelho com coragem, com paixão, com alegria. Vamos na paz de Cristo. Amém. O Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou. Alegria espanta a escuridão quando Cristo dá perdão e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem prazer, sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus.
sem cessar, e Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sem prazer, sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Oh, que maravilha, salvo estou, no enfermo